Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 5. Tema desta semana: a busca pela preeminência na Igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 73 a 76. Não se apegar a algo que não vale a pena. Quando conheceu a Cristo, Paulo considerou tudo como refúgio e passou a buscar o Senhor por causa da sublimidade de seu conhecimento. Filipenses 3:8. Seguindo esse exemplo, você deve pastorear o povo de Deus porque ama a Deus e porque amá-lo, ama também seu rebanho. Porque alguns não perseveram nos caminhos do Senhor, por causa de intenções impuras e por se apegar a antigas bagagens. Assim como Paulo, devemos abandonar a bagagem anterior. Caso contrário, a ambição, o amor pela posição, a mera autoridade humana pode alcançar-nos e inutilizar-nos para o propósito de Deus. Prosseguindo na leitura de 1 Pedro, vemos: logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro 5:4. O que nesta vida pode ser comparado ao reino vindouro, onde reinaremos com Cristo por 1000 anos e a servir a Deus pela eternidade? Nada. Então, por que se apegar às coisas temporais como posição de destaque na igreja, reconhecimento e glória de homens? O que deve ter real valor para nós? Amar o Senhor com pureza de coração e servi-lo com boa consciência. No final do Evangelho de João, há uma passagem que mostra a importância de servir ao Senhor por amor. Servir movidos pelo amor ao Senhor. No final do Evangelho de João, há uma passagem que mostra a importância de servir ao Senhor por amor. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro foi pescar com alguns discípulos. Contudo, nada apanharam. Ao clarear da madrugada, o Senhor apareceu, alimentou-os e perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. João 21:15. Era como se Jesus perguntasse: Pedro, você me ama mais do que a posição que você ocupa? Você me ama mais do que seus interesses pessoais? Você me ama mais do que seu sustento? Depois disso, o Senhor voltou a perguntar a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. João 21:16. Nesse diálogo podemos perceber que o Senhor não associou o pastorear as ovelhas aos interesses pessoais. Pela terceira vez o Senhor perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Querido leitor, a incumbência que Jesus deu a Pedro, deu também a nós. Se amamos o Senhor, devemos apacentar os cordeiros e pastorear e apacentar suas ovelhas. E a única condição para isso é amar o Senhor. Paulo, um modelo de servo de Deus. O apóstolo Paulo foi um líder que nos ajudou a cuidar dos filhos de Deus sem nenhum interesse pessoal. Em Atos 20, ele descreve seu procedimento ao servir os irmãos. Ali vemos que em nenhum momento Paulo buscou exaltar-se. Pelo contrário, serviu ao Senhor com toda a humildade, entregando-se totalmente para completar a carreira e o ministério que havia recebido. Versículos 17 ao 24. A vida de Paulo é um modelo para seguirmos, pois também recebemos do Senhor Jesus uma carreira, um ministério que devemos completar. Prestemos atenção a esta fala de Paulo. Agora eu sei que em todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar
todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículos do 25 ao 28. Nesse trecho, Paulo esclarece que convocou os presbíteros da igreja em Éfeso e que o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorear o rebanho de Deus e não para dominar sobre ele. Paulo prevê a degradação da igreja. Ainda no capítulo 20 de Atos, Paulo preveniu que a igreja enfrentaria tempos difíceis, antecipando o próximo ataque de Satanás contra ela. Versículos do 29 ao 35. O apóstolo disse que após sua partida entrariam na igreja lobos velozes que não poupariam o rebanho. Por essa razão, é importante que fiquemos atentos àqueles irmãos que estão entre nós, acusando os que estão na linha de frente da batalha. Além de falar das dificuldades que estavam por vir, Paulo também apontou a maneira de a igreja ser resguardada dos ataques que viriam sobre ela. Encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça. Atos 20, 32. Essa palavra a que o apóstolo se refere é a palavra profética que tem poder para edificar-nos e dar-nos herança. Nos versículos seguintes, Paulo afirma não ter cobiçado prata nem ouro. Atos capítulo 20, versículos do 33 ao 34. Isso não se aplica apenas ao dinheiro, mas a tudo o que diz respeito ao ganho pessoal, como status e ascensão de poder. Como vimos, Paulo não considerou a vida preciosa para si mesmo. Da mesma forma, nosso amado Senhor Jesus veio à terra para dar e não para receber. Versículo 35. Ele deu sua própria vida em favor da igreja e tornou-se um modelo que devemos seguir. Presbítero e bispo é a mesma pessoa. Em Atos 20, vemos de maneira clara que os presbíteros que Paulo chamou para ter comunhão, versículo 17, são os mesmos bispos que o Espírito Santo constituiu para pastorear a igreja, versículo 28. Portanto, presbíteros e bispos dizem respeito à mesma pessoa. A palavra bispo em grego é episkopos. O vocábulo epi significa sobre, está em cima, por cima, e escope significa visor, olhar. Ao unir as duas expressões, temos supervisor ou supervisão. O presbítero também pode ser chamado de ancião, ou seja, pessoa mais velha, mais madura, mais experiente. Sendo assim, presbítero refere-se à pessoa e bispo diz respeito à sua função, que é pastorear os irmãos e supervisionar os serviços e assuntos da igreja.